Dia 2 de julho de 2021, 13ª semana do Tempo Comum. Vamos iniciar hoje uma exposição do livro de Sofonias, um livro do Antigo Testamento, um livro pequeno, da seção dos profetas menores. Está localizado entre Abacuque e Ageu. A gente vai começar uma série de mensagens agora discutindo um pouco sobre esse livro. Então peço que você tome sua Bíblia ou acesse seu aplicativo e vamos fazer a leitura e vamos comentar verso a verso sobre essa mensagem. Então, começando com o capítulo 1, vamos ler do verso 1 ao verso 6. Assim diz a Sagrada Escritura. O Senhor deu esta mensagem a Sofonias, quando Josias, filho de Amon, era rei de Judá. Sofonias era filho de Cuxi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias. Destruirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Destruirei tanto pessoas como animais. Destruirei as aves do céu e os peixes do mar. Reduzirei os perversos a montes de escombros, e exterminarei a humanidade da face da terra, diz o Senhor. Esmagarei Judá e Jerusalém com meu punho, e eliminarei até o último vestígio de seu culto a Baal. Acabarei com os sacerdotes idólatras, de modo que todos se esqueceram deles. Pois eles sobem a seus terraços e se curvam para as estrelas e os astros. Juram pelo nome do Senhor, mas também adoram Moloque. Destruirei os que antes seguiam o Senhor, mas agora já não o fazem. Não pedem a direção do Senhor, nem o buscam mais. Palavra do Senhor. Damos graças a Deus por ela. O primeiro aspecto que a gente tem que destacar é a época que esse livro foi escrito. Foi entre 640 e 621 a.C., um livro bem antigo. E qual o propósito dele? O propósito desse livro era chamar o povo de Judá, em especial de Jerusalém. A cidade de Jerusalém ficava na região de Judá. Chamar esse pessoal, chamar essas pessoas ao arrependimento em face da invasão que ocorria da Babilônia. Esse chamado ao arrependimento é a mesma mensagem que João prega lá no início do Evangelho de Marcos. João Batista ele prega exatamente a mensagem de arrependimento, né? O batismo de arrependimento. Então esse livro de Sofonias ele foi escrito também com esse intuito, chamar o povo a se arrepender de seus pecados. Sabendo disso, vamos ler o texto verso a verso e vamos parando e refletindo sobre o que ela tem a nos dizer. Então ela diz o seguinte: o Senhor deu esta mensagem a Sofonias. Pronto, até aí. Então quando ele fala que o Senhor deu esta mensagem a Sofonias, já está dizendo o seguinte: não é Sofonias que está inventando da cabeça dele. Não é a vontade de Sofonias ou que vem da cabeça de Sofonias. Foi uma mensagem que Deus, o Senhor, deu a Sofonias. Entregou a Sofonias. Em outras versões vai dizer assim, a palavra do Senhor que veio a Sofonias. Então isso já mostra a autoridade da palavra, da mensagem. Não é uma mensagem humana puramente. É uma mensagem que vem da parte do Senhor, da parte de Deus. E aí ele vai identificar o momento que essa mensagem veio. Ele vai dizer que o Senhor deu esta mensagem a Sofonias quando Josias, filho de Amon, era rei de Judá. Então, esse Josias, ele reinou entre 640 e 609 a.C. E ele foi o último rei piedoso de Judá. Ele tentou implementar, até começou implementando uma série de mudanças contra o pecado da idolatria. A gente vai ver no decorrer do texto que o povo era um povo idólatra. E o que é idolatria? É você colocar algo entre a criatura e o Criador, entre você e o Criador. Você coloca algo ou alguém. Então, esse algo ou alguém que está entre nós, que somos criaturas de Deus, e o Deus Criador, é o que a Bíblia define como sendo um ídolo. E tem todo tipo de ídolo que você possa imaginar. O dinheiro pode ser o ídolo, a sua profissão pode ser o ídolo, uma pessoa pode ser um ídolo, certo? Ou um Deus com D minúsculo, que a Bíblia também se refere em alguns momentos dessa forma.
Então, o reinado de Josias, ele é comentado na Bíblia, ele é narrado rapidamente, no livro de 2 Reis, nos capítulos 22 e 23. Aí ele narra a subida ao trono de Josias, quando ele tinha 8 anos, e ele subiu ao trono, e isso no capítulo 21 ele vai descrever, né, como foi que ele chegou, a conversão dele. E no capítulo 23 ele fala sobre as reformas que Josias implementou em Israel. Outro texto que também trata do tema é o de 2 Crônicas, nos capítulos 34 e 35. E aí nesses dois capítulos também são descritas um pouco da história do rei Josias e um pouco das reformas que ele implementou em Israel. Agora vamos voltar para o texto. Sofonias era filho de Cuxi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias. Há uma preocupação nesse texto de mostrar quem era a família de Sofonias. E ele é o quarto descendente de do rei Ezequias. Esse rei Ezequias foi o 14º rei de Judá. Ele reinou entre 716 e 686 a.C. E ele foi um rei piedoso. Então, o que acontece é que ele está dando credibilidade à mensagem. Veja, essa mensagem não está vindo de uma pessoa anônima, está vindo de uma pessoa da realeza. Ezequias foi rei. Sofonias é o quarto descendente do rei Ezequias, que foi um rei exemplar para Israel. E o nome Sofonias significa Yahvé esconde, ou Javé guardou, ou Deus esconde. Então, um tema central desse livro, e coincide com o nome do profeta que o escreveu, é que assim como Sofonias foi escondido, foi protegido, o povo poderia também ser protegido, caso se arrependesse dos seus pecados. Isso é muito importante. Vamos ver no verso 2 agora. Destruirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Como eu havia dito anteriormente, essa profecia de Sofonias ela é direcionada a Judá, mais especificamente a Jerusalém. Só que o autor aqui ele vai de uma parte mais geral. Ele parte de uma situação bem mais geral. Eu destruirei todas as coisas sobre a face da terra. Isso lembra o evento de Noé, o dilúvio. Sendo que lá atrás Deus havia prometido que não destruiria mais a terra. O que nos leva a crer que esse texto aqui ele não se refere a algo que já passou, mas a uma profecia que ainda não se cumpriu. Porque aqui está se falando sobre destruir todas as coisas. Veja, no verso 3. Destruirei tanto as pessoas como animais, destruirei as aves do céu, os peixes do mar, reduzirei os perversos a montes de escombros, e exterminarei a humanidade da face da terra, diz o Senhor. É um julgamento bem severo. Vamos ver o verso 4, que é aqui onde ele vai chegar no ponto. Esmagarei Judá e Jerusalém com meu punho, e eliminarei até o último vestígio de seu culto a Baal. Aqui está a causa. Aqui está a causa do julgamento tão severo que vem discorrendo do verso 2, o verso 3, e no verso 4 chega-se o porquê desse julgamento tão duro, que até as criaturas que não tem nada a ver, em outras versões, vai dizer assim no verso 4, estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e de seus sacerdotes. Essa palavra, né, estender a mão, ela vai aparecer também, a mesma expressão, usada lá em Êxodo. Se a gente voltar em Êxodo, no capítulo 7, acesse aí na sua Bíblia ou seu aplicativo, capítulo 7, verso 5, veja o que diz aqui. Quando eu levantar minha mão e tirar os israelitas do meio deles, os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Em uma outra versão, o verso 5 diz assim, do capítulo 7 de Êxodo, saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando
estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Outro momento que essa mesma expressão aparece é em Êxodo capítulo 15, no verso 2. Verso 12, perdão. Estendeste a destra e a terra os tragou. Isso aí é no Cântico de Moisés. Está narrado lá no livro de Êxodo, capítulo 15. O que eu li foi o capítulo 15, verso 2. Agora vamos entender o porquê que Deus vai estender a mão, ou estender o punho, né? Esmagarei Judá e Jerusalém com o meu punho e eliminarei até o último vestígio, está aqui a causa, de seu culto a Baal. Acabarei com os sacerdotes idólatras, de modo que todos se esquecerão deles. E por que Deus faz essa condenação tão forte à idolatria? Por isso que é importante a gente entender o que é idolatria. Porque se Deus é o Criador de todas as coisas, se Deus criou os céus e a terra, nós seres humanos e tudo mais, tudo que existe, tudo que nós vemos, quando nós acreditamos alguma dessas criaturas, a criação, ou uma bênção que nós recebemos, ou seja lá o que for, então nós estamos tirando o crédito de Deus, que é o Criador, e colocando na criatura. Estamos dando a glória de Deus, e a Deus deve ser dada toda a glória, a uma de suas criaturas. E ele nunca aceitou isso. E nem vai aceitar. E a grande questão aqui, uma das questões, aliás, que ele fala aqui no verso 4, é esse culto a Baal. E quem era esse Baal? Que culto era esse? Né? Isso era um deus fenício, certo? Na região da Fenícia, ali do lado da Palestina antiga. E às vezes é direcionado a um deus específico, a um deus com D minúsculo, a um ídolo específico, ou a um conjunto deles. Daqui a pouco ele vai falar sobre esse conjunto de deuses que Deus está punindo. Aqui no verso 5 já. Ó. Pois eles sobem a seus terraços e se curvam para as estrelas e os astros. Juram pelo nome do Senhor, mas também adoram Moloque. Em outras versões vai dizer que adoram Milcom. E quem era Moloque ou Milcom? Moloque ou Milcom nada mais é do que o planeta Saturno. Exatamente, um planeta. Lembre-se que nessa região da Babilônia, ali do lado, no Oriente Médio, eles tinham um bom conhecimento de astronomia. Eles conheciam de astronomia. Eles observavam os céus. Só que ainda não tinham a geometria que nós temos hoje. Então, para um leigo que observa o céu e vê um astro se mexendo noite após noite, isso é possível você ver ainda hoje, né? No dia desse Marte estava próximo à Terra, daqui a um tempo vai estar novamente. No amanhecer, às vezes é possível você ver Vênus, ele também se desloca no céu. E Saturno é o último astro que a gente consegue ver a olho nu, aqui da Terra. Um brilho um pouco mais fraco. Mas aí você observa um astro se movendo no céu. E aí você chama aquilo de um ídolo, de um deus. Puro desconhecimento, né? Não sabia o que era planeta. E aí muitas sociedades, na verdade, mais especificamente a sociedade fenícia, começou a adorá-lo como um deus. E deu-lhe uma forma humana. No comentário de Hernandes Dias Lopes, eu vou ler aqui um trecho dele, fala um pouco sobre esse culto a essa deidade. Diz aqui, segundo o comentário do reverendo Hernandes Dias Lopes, o seu culto existia principalmente entre os primitivos habitantes de Canaã e entre os amonitas, fenícios e cartagineses. O ídolo consistia numa estátua de latão sobre a forma de homem com cabeça de touro. Tinha os braços estendidos para a frente e um pouco abaixados. Os pais colocavam seus filhos nas mãos do ídolo. Dali a criança caía numa fornalha onde morria queimada. Durante a cerimônia tocavam-se tambores e trombetas para abafar os gritos dos inocentes. Tá aí, esse é o culto a Baal. Um dos cultos, né? Que ainda existiam também os cultos de fertilidade, que envolviam práticas que eram proibidas ao povo de Israel. Então, essas adorações, por mais que possam parecer estranhas para nós hoje, mas aconteciam em Jerusalém, em Judá, onde Deus havia anunciado, salvado o povo, proclamado sua lei, livrado de muitos conflitos e permitiu que Israel também ganhasse conflitos com outras nações. O povo judeu estava praticando esse tipo de ato. Isso é abominação aos olhos do Senhor. Você sacrificar seu filho. Veja, Deus nunca pediu sacrifícios humanos. E as pessoas estavam sacrificando seus filhos para esse ídolo. E é por isso que ele diz aqui
que exterminará todos eles. Ele também fala aqui sobre curvar para as estrelas e os astros. Aqui você inclui o culto de Moloque, né, que era Saturno, simplesmente isso, um planeta. Mas essa circunstância era bem antiga. Esse culto a Baal é um culto muito antigo, é um culto que perturbou muito o povo de Israel. É um culto que a Bíblia fala várias vezes. Eu vou ler algumas passagens aqui, só para vocês terem noção. Se puderem, pausem o vídeo, ou o áudio, e tentem ler essas passagens também. A primeira delas é Deuteronômio, capítulo 4, verso 19. E, quando olharem para o céu e virem o sol, a lua e as estrelas, todo o exército do céu, não caiam na tentação de prostrar-se diante deles e adorá-los. O Senhor, seu Deus, os deu a todos os povos da terra. Lembrem-se de que o Senhor os libertou do Egito, uma fornalha de fundir ferro, para torná-los seu povo e sua propriedade especial, como hoje se vê. Outro texto que aparece também em referências sobre esse tipo de adoração é no texto de 2 Reis, capítulo 17, verso 16. Rejeitaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram 2 bezerros de metal. Ergueram um poste de Azerá e adoraram Baal em todos os astros do céu. Veja o culto a Baal novamente em 2 Reis. No capítulo 21, também do livro de 2 Reis, no capítulo 21, a partir do verso 1. Manassés tinha 12 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 55 anos. Sua mãe se chamava Hefzibá. Manassés fez o que era mau aos olhos do Senhor e seguiu as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os santuários idólatras que seu pai Ezequias havia destruído. Construiu altares para Baal e ergueu o poste de Azerá, como Acabe, rei de Israel, havia feito. Também se curvou diante de todos os astros do céu e lhe prestou culto. Sobre Moloque, mais especificamente, o livro de Levítico, no capítulo 18, verso 21, fala o seguinte: não permita que nenhum de seus filhos seja oferecido como sacrifício a Moloque. Não desonre o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Veja que lá em Levítico já se tratava sobre Moloque. No capítulo 20 do mesmo livro, versos 2 a 5, diz assim: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Elas se aplicam tanto aos israelitas de nascimento como aos estrangeiros que vivem em Israel. Se algum deles oferecer seus filhos como sacrifício a Moloque, será executado. Os membros da comunidade o apedrejarão até que ele morra. Veja, a pena para quem sacrificasse seus filhos a Moloque era pena de morte, era pena capital. No livro de 1 Reis, verso 5, fala que Salomão adorou Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repulsivo deus dos Amonitas. Em outras versões, vai falar o abominável deus dos Amonitas, ou a abominação dos Amonitas. É muito tenso você pensar que o povo de Israel estava adorando outros deuses quando havia regras muito claras de Deus que esse tipo de adoração era proibida. Agora, retornando ao texto de Sofonias, nós temos nos versos 6. Destruirei os que antes seguiam o Senhor, mas agora já não o fazem. Não pedem a direção do Senhor, nem o buscam mais. A gente pode destacar aqui que há 6 tipos de pessoas, de classes de pessoas que serão julgadas. O primeiro deles são os sacerdotes idólatras, que corromperam o templo do Senhor, corromperam os hábitos de Israel em adoração desses ídolos, que, como a gente já viu, o Antigo Testamento está repleto de instruções para não adorá-los. Segundo lugar, o povo idólatra, porque o povo seguia essas práticas. Mesmo quando o rei Josias tentou implementar suas mudanças, haviam pessoas que eram resistentes. Então, por mais que ele não institucionalizasse esses cultos e institucionalizasse apenas o culto a Deus, as pessoas em suas casas subiam em seus telhados e lá faziam suas adorações. Era muito difícil combater isso. Então, os sacerdotes, eles seriam punidos por estarem guiando o povo a fazer isso. Mas o povo, que tinha conhecimento também da lei e praticava esses atos, também seria punido. A terceira categoria são os adoradores da natureza, que faziam exatamente essas obras de adorar os astros do céu, fazer culto a Moloque, adorar Saturno, adorar estrelas, enfim. O quarto tipo são os sincretistas.
Sempre que você ouvir essa palavra sincretismo religioso, tome muito cuidado mesmo. A melhor alternativa é fugir. Está escrito no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ele dá o exemplo de dinheiro aqui, mas pode ser qualquer outro Deus. Então, o sincretismo religioso, ele é pecado. Você não tem como adorar a Deus e a Moloque, ou a Deus e a Baal, ou a Deus e a outro ser, ou outra criatura, ou outra entidade. O culto é exclusivamente a Deus, só. A quinta categoria são os apóstatas, que nós podemos ler no livro de Jeremias, do profeta Jeremias, no capítulo 2, dos versos 11 ao verso 13, ele diz o seguinte: Alguma vez uma nação trocou seus deuses por outros, mesmo que não sejam deuses de verdade? Meu povo, no entanto, trocou seu Deus glorioso por ídolos inúteis. Os céus se espantam diante disso, ficam horrorizados e abalados, diz o Senhor. Pois meu povo cometeu duas maldades. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas, que não podem reter água. Existem dois tipos de apostasia, que eu até vou dizer logo que o sexto grupo de pessoas são os ateus práticos. Mas basicamente a apostasia ela vai estar dividida em positiva e negativa. A primeira é a negativa. Primeiro você deixa de buscar a Deus, você deixa de fazer sua oração, deixa de ler sua Bíblia e nada acontece, sua vida segue normalmente. Depois você começa a negar Deus e adorar outros ídolos. Existe uma frase que é muito perigosa, que diz assim: você crê em Deus? A pessoa diz: eu creio. Tá certo, como é o nome do seu Deus? Ah, não sei. A pessoa não sabe nada sobre o Deus que ela crê. Na verdade, às vezes a pessoa fala só para pertencer a uma estatística, só para não ficar mal, ou sei lá. A pessoa diz que crê numa força, numa energia. E assim, para mim, força é carga vezes campo elétrico, força é massa vezes aceleração, força é a derivada do momento linear, derivada temporal. Enfim, energia para mim é energia elétrica, energia mecânica, energia é isso. A Bíblia não fala que Deus é energia, a Bíblia não fala que Deus é força. A Bíblia é muito clara quanto a isso. O nosso Deus manifesto em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele tem um relacionamento conosco. Nós não temos relacionamento com força ou com energia. A minha relação com energia é com a CELP. Então, esses conceitos vagos, isso não diz nada sobre Deus. O Deus a quem servimos, ele tem nome: Jesus de Nazaré, Jesus Cristo. Jesus é o nome do nosso Deus. E é a ele que nós devemos culto. Então, quando a pessoa vem deixa de consultar a Deus, que é o que o texto fala, né? Deixa de consultá-lo, e começa a tomar as decisões pela própria cabeça, isso também é um tipo de idolatria. Você está colocando sua cabeça, seu discernimento na frente do discernimento que Deus pode te dar. Você está tomando as rédeas de sua vida quando você deveria entregá-las a Deus. E isso é muito ruim. Isso é condenável por Deus também. Então muitas vezes a pessoa diz que crê em Deus, mas veja o que diz Tito, capítulo 1, verso 16, Novo Testamento. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por seu modo de viver. São detestáveis e desobedientes, e não servem para fazer nada de bom. Essa é a afirmação que Deus fala sobre os ateus práticos. A pessoa até diz que crê numa força, numa energia, mas na prática não... eu creio em Deus, de maneira muito vaga. Também não é uma adoração válida para Deus. Então, muito cuidado com essa afirmação que todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões são corretas, todos os caminhos, todas as religiões falam de Deus. Não falam, não. Não falam. O Deus de Israel é um Deus exclusivista. Ele não aceita ter sua glória dividida com nenhuma outra entidade. Ele chama de abominação, chama de repugnante, chama de ídolo. Ele quer a glória dele toda para ele. E é por essa razão, por esses atos que Israel estava praticando, o povo de Jerusalém estava praticando isso, o povo de Judá estava praticando tais atos,
que vem essa mensagem a Sofonias, essa palavra do Senhor a Sofonias. Nos próximos vídeos a gente vai continuar a exposição do livro de Sofonias. Se esse conteúdo abençoou sua vida de alguma forma, curta, compartilhe com outras pessoas que possam ter interesse. Considere inscrever-se no canal para receber mais conteúdo desse tipo. E que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Querido Deus, querido Pai, santificado seja o teu nome. Te agradecemos por esse momento de leitura, por esse esclarecimento, por essa exposição. Permita que nós possamos te adorar da maneira correta. Que o Senhor limpe nossos corações e nos conduza a uma adoração pura, somente a Ti, e nos livre do pecado da idolatria. Assim que te oramos e te agradecemos por Cristo nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo. Amém.